Desde então, versículo 17, todos acharam aí, né? Amém. Capítulo 4, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Aleluia. Então, essa é a primeira pregação de Jesus, e se não a mais importante delas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Jesus. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e a igreja do Senhor tem sofrido tanto com isso. A opressão do mundo, do pecado, tem afetado também a igreja. A igreja tem sofrido, tem passado por momentos difíceis, momentos angustiosos. A igreja tem sofrido a influência do pecado desse tempo, e a gente tem visto muitos cristãos também se esfriando por causa da influência do pecado. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e isso tem acontecido nos tempos que nós estamos vivendo. Deus colocou no meu coração hoje que a igreja tem passado por momentos em que ela mesma pensa que não vai aguentar e que vai parar, mas Deus diz que Ele está na causa, e que não é para esfriar, não é para esmurecer, porque Ele continua no controle, está vendo tudo, e o prumo dele está no meio do globo terrestre, e Ele não está desapercebido, Ele está contemplando tudo, e no momento certo Ele vai fazer justiça nessa terra. A igreja não é esse templo aqui que foi construído por mãos humanas, não, porque Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele está dizendo que é você, precisa aguentar Ele, que você precisa se fortalecer nele, porque Ele está no controle, Ele tem visto, Ele tem espiado a terra, e nada está perdido. Só continua crendo, porque Ele está no controle, Deus está no controle. Mas a palavra que nós lemos, irmãos, a primeira ministração, a primeira pregação de Jesus, Ele chegou e disse o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É esta palavra que Ele deixa para a igreja hoje: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Talvez você não tenha entendido, mas nós precisamos nos arrepender em todos os momentos da nossa vida, porque é chegado o reino de Deus. Se nós não tivermos um coração arrependido, quebrantado, regenerado, o reino de Deus, nós não vamos conseguir entrar no reino de Deus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, a cada segundo da nossa vida, a cada pensamento que nós temos, a cada atitude que nós tomamos, a cada decisões que acontecem na nossa vida, nós precisamos estar nos arrependendo, porque nós tomamos, fazemos e pensamos coisas que não agradam a Deus. Então a palavra é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vocês estão entendendo isso aqui? A palavra do Senhor diz para nós que Jesus, Ele sai, e Ele está andando, e Jesus gostava muito de andar na beira do mar, e Jesus agora está andando na beira do mar da Galileia, ou seja, e Ele está passando, porque Jesus é missionário, e Ele é o maior missionário, e é o missionário por excelência, e Ele está andando, e quando pensa que não, à beira do mar, lançando as redes, e está dois irmãos chamados Pedro e André, e Jesus vira para eles e diz para eles o seguinte: segue-me, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixe, e estavam a trabalho para sustentar
sustentar a sua casa, a sua família, para poder se manter. Estavam lançando as redes, pescando peixes. Mas quando Jesus enxerga ele, Pedro e André, dois irmãos que estão pescando, Jesus diz para eles o seguinte: deixem as redes aí e siga-me, porque eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Isso é o ID de Jesus. Jesus chama para depois enviar. E Jesus chamou Pedro e André para fazer deles pescadores de homens. Almas que estão sofrendo, que estão perecendo, que estão morrendo. E Jesus está com pressa. A igreja precisa se despertar para essa obra, para o ID do Senhor Jesus, que é ganhar almas para o reino de Deus. Nós estamos num culto de missão. Eles imediatamente largam a rede. Irmãos, eu não conheço um que quando ouviu o chamado de Jesus, continuou da mesma forma lá que estava lá fazendo e não seguiu Jesus. Não mudou de vida, não transformou, não veio para a presença do Senhor. Quando Jesus chama, pode estar fazendo o que for, porque ele larga e vem seguir a Jesus, e Jesus faz dele um pescador de homens. Jesus me chamou para pescar homens, para trazer vidas para a presença do Senhor. Jesus chamou os obreiros para poder pescar almas, homens, pessoas, almas para o reino dos céus. Jesus chamou a igreja para poder pescar almas para o reino de Deus. Glória a Deus! E quando nós olhamos a palavra do Senhor, irmãos, é muito fácil entender isso aqui, porque quando Jesus vem no teu ministério, ele prega a palavra de Deus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas ele é perseguido, ele é morto pelos próprios da sua casa, pelos próprios irmãos dele, pelos judeus. E quando ele é morto, ele é ascendido ao céu. Quando ele é ascendido ao céu, nós podemos observar que a igreja entra em ação para poder fazer a obra que Jesus iniciou e ensinou a fazer. Só que a igreja hoje, ela está num vácuo de tempo, num espaço de tempo. Nós estamos entre a ascensão de Jesus e o arrebatamento da igreja. Nós estamos num vácuo, nós estamos em um espaço de tempo, e eu e você precisamos nos despertar, porque dentro desse espaço de tempo, Deus está querendo que nós façamos a obra dele, que pregamos o evangelho, que buscamos almas lá fora, que não sejamos apenas pescadores de peixe como André e Pedro, mas que nós possamos verdadeiramente evangelizar, pregar a palavra, o evangelho, resgatar as vidas que estão caídas, que estão desanimadas, paradas no pecado, que estão nos vícios, nas drogas, bebida, na prostituição, e trazer eles para a presença do Senhor, para que eles possam ser transformados, para que eles possam ser purificados e que eles possam ir morar no céu também. É um espaço de tempo chamado um vácuo que a igreja está. Se nós pegarmos as 70 semanas de Daniel, nós podemos observar que nós estamos na 69 semana, no finalzinho dela. Falta muito pouco para Jesus arrebatar a igreja. Nesse espaço de tempo da ascensão de Jesus e o arrebatamento da igreja, que é a volta dele, nós precisamos ganhar alma para o reino do céu. Glória a Deus! São 69 semanas. Está faltando uma semana para Jesus arrebatar a igreja. Está faltando uma semana, e esta última semana que nós estamos vivendo nela, está faltando um pouquinho. É os últimos segundos da igreja na face da terra. Aleluia! Glória a Deus! E aí a pergunta é essa: o que a igreja tem feito? O que nós temos feito? É culto de missão. Nós temos missionários lá na Bolívia, nós temos missionários espalhados por tanto tempo. A mensagem que mandaram estava entrando nessa semana passada dentro de uma tribo indígena. Esqueci o nome da tribo para falar para os irmãos aqui, é um nome esquisito, mas eles estavam entrando lá, enfrentando arco e flecha, enfrentando batalha, enfrentando demônios, para poder ganhar aqueles índios, para poder ir morar no céu. E nós aqui precisamos nos despertar para poder levar o evangelho e trazer vidas para a presença de Deus. Aleluia! Esse é o papel da igreja. Isso é o ID do Senhor Jesus Cristo.
Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir: ide por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E nós queremos salvas para ir para o reino de Deus. Precisamos pregar a palavra. Jesus, depois que ele faz o convite, porque é a chamada, aí eles largam a rede e saem seguindo a Jesus. Logo mais à frente, Jesus vai avistar mais dois irmãos, os filhos de Zebedeu. Ele vai ver Tiago e João, que está junto com seu pai no barco, e eles e o pai deles está consertando as redes. Jesus faz o convite para eles também, dizendo: siga-me, vinde após mim. E quando eles ouvem o chamado, eles abandonam o barco do pai e eles saem seguindo a Jesus. E eles vão seguir Jesus. Jesus faz deles também pescadores de homens. E quando eles seguem, Jesus ele continua ensinando. Porque, irmãos, o ministério de Jesus foi o ministério mais rápido que aconteceu na face da terra, mas foi o ministério que mais revolucionou o mundo. E nós precisamos também revolucionar esse mundo que está corrompido no pecado. Estava vendo aí um relato, já teve uma moça aí, que estava pulando aí de uma escola de samba, perdeu a vida, perdeu a salvação. Nós temos visto aí, não é apenas, irmãos, uma cultura, é ação diabólica, é o mundo se curvando aos pés do príncipe deste século. Satanás tem cegado a muitos. Nós temos visto aí rituais de magia negra, nós temos visto aí obras de macumbaria, centro de macumba, de candomblé, e está aí no meio da cidade, aí no mundo, e está pervertendo muitas vidas. E nós precisamos continuar ensinando as pessoas, para que elas possam enxergar a verdade e vir para a presença de Deus. Deus te chamou para ser pescador de homens. Aleluia. Deus te chamou para ser pescador de homens.